Na Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos um trabalho chamado de Secretaria do Grupo dos Trabalhadores. O Grupo dos Trabalhadores tinha as 10 centrais sindicais. Esse aqui é o relatório de recomendações do Grupo dos Trabalhadores na Comissão Nacional da Verdade. Quando termina a Comissão Nacional da Verdade, não houve no Brasil nenhum encaminhamento institucional que faria depois da Comissão Nacional da Verdade. Então nós criamos uma coisa chamada Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação, com algumas centrais, alguns sindicatos, e decidimos processar a Volkswagen. Abrimos um inquérito, esse inquérito caminhou de 2015 a 2020, terminou num termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, teve perdas e ganhos. A maior vitória foi, para a opinião pública, ficar claro que a Volkswagen cooperou, foi cúmplice da ditadura, permitiu tortura dentro da fábrica, entregou gente, organizou repressão, e ela teve que pagar, não pagou, ela deu uma doação de 36,5 milhões de reais. Desses 2 milhões foram para a pesquisa sobre 10 empresas notoriamente cúmplices da ditadura, mas claro, tem que investigar para provar, indicadas pelo Ministério Público Federal. E nós estamos cooperando com algumas equipes que fazem esse tipo de pesquisa, entre elas da Petrobras. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Fiat, a Cobrasma, onde foram presos muitos trabalhadores na greve de 68, da Cobrasma talvez uns 400 trabalhadores, prisão em massa. Uma empresa que tem o nome de Josapar, que na verdade é aquela que é do arroz Tio João, que é muito conhecido em qualquer... Ela tem muitos assassinatos na região do Pará. A Itaipu, binacional, que tem características diferentes, que chega a ter perseguição trinacional, Argentina, Brasil e Paraguai. Tem relatório em português sobre um Paraguai que estava na Argentina, coisa maluca. A Paranapanema, que pouca gente sabe, mas foi a segunda maior empresa do Brasil na área da mineração, pouca gente sabe disso. A Petrobras, o Grupo Folha de São Paulo, a Companhia Docas de Santos, o Porto de Santos, administrador do Porto de Santos, que agora é Codesp, e a Aracruz Celulose, que hoje é Grupo Suzano. Várias situações que a gente tem investigado, inclusive de trabalhadores que sofrem prisões e tortura, né? Tem situações desse tipo. Tem todo o relato das esposas desses trabalhadores que foram perseguidos, ou seja, da dificuldade que a família passou, uma farta documentação sobre as listas sujas, né? Esses trabalhadores eram demitidos e ao procurarem emprego em outros locais não conseguiam, porque havia troca de informações em relação a eles, né? As assembleias dos sindicatos são monitoradas, há um impedimento da organização sindical dos trabalhadores, o que configura uma violação de direitos sem dúvida nenhuma, né? E começa, a partir de 64, com a instalação da Comissão Geral de Investigações da Petrobras. Ela começa com a infiltração de militares nas unidades da Petrobras, se eu não me equivoco agora, 16, né, infiltrados, que vão, junto com a colaboração de pessoas das localidades, construir uma lista de suspeitos. Eles levantam uma lista de 3.000 suspeitos. E a partir daí se começam os inquéritos policiais militares com esses trabalhadores todos, né? Esse processo, evidentemente, é um processo que também a gente tem sempre que considerar, né, que também está ali todo perpassado pela resistência desses petroleiros, né? Então, no dia seguinte do golpe é um dia bastante importante do ponto de vista da resistência da categoria petroleira nas refinarias, mas que com a consolidação do golpe passa a se constituir como um processo de perseguição bastante intenso. Isso vai aparecer muito no período da anistia, depois, quando os petroleiros vão atrás da anistia, vão ser demitidos muitos trabalhadores, né, e trabalhadoras também, tem mulheres, elas são minoria na categoria, mas elas existem, são perseguidas, tem casos muito exemplares, como a equipe do Serviço Social da Petrobras, né, em que a chefe do Serviço Social e a equipe dela é toda demitida, né, também monitorada, também tem dossiê sobre essas pessoas. Nós temos documentação que prova que todas essas empresas cooperaram com a perseguição dos trabalhadores, com torturas, com assassinatos, com manutenção de centros clandestinos de detenção e assassinato de gente, como o DOI-CODE, OBAN, em São Paulo, como o DOPS, em São Paulo, que era um órgão público que perseguia opositores do governo
militar. Então, essa memória, o Chico Buarque fala em memória desbotada das novas gerações. Então nós estamos lutando contra a memória desbotada das novas gerações, que não tem culpa, que não viveram, mas também não estudaram, porque não deram oportunidade para eles lerem sobre isso. Então nós temos que continuamente produzir memória. A ditadura ela não acontece à toa, né? Ela é um projeto de classe, né? Quando a gente está falando de uma ditadura, que é uma ditadura empresarial militar, quando a gente está buscando a colaboração de empresas com os governos militares, a gente está dizendo o seguinte, que era muito vantajoso para essas empresas terem uma ditadura militar. E era vantajoso porque a sobrevivência nesse contexto dessas empresas dependia de acentuar a exploração do trabalho. Trabalhar com a memória é uma luta contínua, né? Quando a gente está falando da memória, a gente está falando de trazer para a cena a memória da classe trabalhadora, né? Porque essa é uma memória apagada, né?